Muito bom dia para nós, essa quinta-feira abençoada, essa quinta-feira preciosa, que o Eterno já preparou para nós e já tem liberado sobre nós a sua bênção nesse dia. Até mesmo porque a Bíblia diz lá em Efésios que Ele não vai nos abençoar. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, Ele nos colocou assentado em posição de honra, Ele nos deu o seu Filho como sacrifício vivo, como um cordeiro santo, como um inocente que morreu no nosso lugar. Então, Ele já nos abençoou, nós somos abençoados. Você não precisa fazer sacrifício algum, amém? Você não precisa fazer sacrifício algum, e que não haja mais derramamento de sangue, que não haja mais nenhum tipo de sacrifício de tolo, porque nós somos abençoados por Ele. Fomos alcançados pela sua graça, pelo seu grande amor, que não tem fim. Amém? Queria compartilhar com vocês acerca de um verso que está no livro de Provérbios de Salomão. O livro de Provérbios, quando fez a divisão da Bíblia, ele foi classificado como um livro poético, né? Então o livro de Provérbios é um livro poético, é um livro que a gente aprende muito, tem muitos ensinamentos, bem como Salmos, bem como Jó, bem como Cantares de Salomão, Eclesiastes, né? A gente aprende muita coisa com esses livros aí que às vezes as pessoas até ignoram na Bíblia, né? Acham que aquilo ali não tem valia nenhuma. Mas eu queria compartilhar com vocês o que está lá expresso no livro de Provérbios, perdão, 4:23. De tudo o que nós devemos guardar, o que se deve guardar, é o nosso coração, é os nossos corações. Porque do coração procede as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, o mais importante de tudo é o seu coração. Se o teu coração tá legal, se o teu coração tá beleza, amém, a tua vida vai bem, a tua vida vai fluir, tua vida vai romper, tua vida vai frutificar e vai fazer uma grande diferença, né? Quando o teu coração tá bem. Por isso que quando a gente precisa mudar algo na nossa vida, primeiro a gente precisa mudar o nosso coração, posturas, né? Posições, visões, posicionamentos, a gente precisa mudar o nosso coração. E aí nosso coração vai inclinar para a direita, vai inclinar para o Senhor, vai inclinar para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Muito bem. Guardar o nosso coração, ele vai nos livrar de muitas situações indelicadas, situações que vai nos fazer sofrer demais, se a gente não guardar o coração, deixar claro isso, né? Se a gente sair mergulhando em tudo, se a gente entrar de coração em tudo, né? Em tudo que vier à nossa mão para a gente fazer, a gente, né? Abraçar tudo, fazer tudo, confiar em todos, indistintamente, é certo que a gente vai quebrar a cara. Mas o que o sábio está querendo nos ensinar aqui é para que a gente seja mais cauteloso, né? A fim de que a gente tenha uma postura mais cautelosa. Não saia confiando em tudo, não saia mergulhando em tudo, não saia se emocionando em tudo, não saia metendo os pés pelas mãos, se empolgando, né? Muita gente se empolga em muita coisa, muita gente começa a ter uma visão deturpada de muita coisa, né?
Principalmente uma coisa que acontece muito em nossas igrejas. Eu digo nossas igrejas porque eu também faço parte dela. Apesar de ter muitas decepções com ela, mas eu continuo acreditando na noiva de Cristo. Não essa instituição de lucros que muitos aí usam a igreja como um meio de vida, não um projeto de vida. Então, só para deixar claro isso. Então, a gente quebra muito a cara, muitas vezes, porque a gente confia demais. Às vezes você está dentro de uma igreja e vem um profeta, um dito profeta, uma dita profetisa, e fala isso e aquilo para você, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E você às vezes não é capaz de abrir a palavra e ver se aquilo ali, se aquela profecia está em conformidade com a palavra. Você simplesmente toma aquilo ali para a tua vida. Eu conheço casos, pelo menos um caso eu conheço, especificamente sobre isso. Uma pessoa que estava numa reunião, num culto, e nesse culto essa pessoa recebeu uma profecia, uma profetada, se é assim que eu posso dizer, de um camarada que estava pregando, e esse camarada falou que aquele momento ali, aquela pessoa estava sendo curada do coração, que era para ela parar de tomar medicamentos para o coração, porque Deus estava curando ela naquela hora ali. E se passaram 2 dias, 3 dias, essa pessoa parou de tomar o remédio. Muita gente coerente na igreja falou: por que você não vai fazer um exame? Vai lá e tal. Não, Deus me curou. E para ironia do destino, era um problema de coração. Tudo que a gente precisa guardar é o nosso coração, né? É claro que eu estou falando do coração órgão, não do coração sentimento nesse momento. Emoções, estou falando do órgão, coração, né? E o que acontece? Essa pessoa, se passaram 1 semana, se passaram 2 semanas, 3 semanas, e essa pessoa veio a falecer em função de não ter obedecido uma orientação médica, né? Porque a profecia estava falando mais alto do que uma orientação médica. Então, gente, nisso que mora o perigo. Por que essa pessoa não se precaveu? Por que essa pessoa não vigiou? Por que essa pessoa não guardou o seu coração, né? Foi examinar essa profecia a fundo, né? Foi fazer os exames, porque isso aí também é coerência, queridos. Isso é questão de coerência também, né? Você acreditar em tudo que é falado para você, né? Por isso tem muita gente arrebentada aí, porque acredita em liderança, acredita naquilo que é inacreditável. E aí, conclusão, essa pessoa veio a falecer. E isso acontece em todos os segmentos, né? A pessoa não guarda o coração, a pessoa confia demais, confia a pessoas erradas, e pessoas erradas arrebentam com a tua vida, né? E são estragos muitas vezes irreparáveis, que as pessoas causam dentro de nós. Talvez você convive com uma pessoa 1 ano, 2, 3, 4, 10, 20 anos, mais de 20 anos, e acha que você conhece essa pessoa. Você mergulha de cabeça, conta as mais diversas segredos seus, né? E essa pessoa arrebenta com a tua vida depois, te destrói emocionalmente, e você fica anos juntando caquinhos para tentar se reconstruir, se ressignificar enquanto ser humano, e a pessoa está tocando a sua vida a todo vapor, tudo normal, né? Então, de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele é que vai proceder as fontes da vida. Tudo que você fizer na sua vida vai depender do seu coração. E a minha pergunta para você nessa manhã: como está o teu coração hoje? Teu coração está legal? Está procedendo do seu coração as fontes da vida? Ou você tem confiado em pessoas erradas? Você tem trilhado por caminhos errados?
e tem arrebentado com a sua vida. Então esse não é o desejo de Deus, não é o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é que o teu coração esteja bem, teu coração esteja livre também, um coração perdoador, um coração que vai fluir realmente as fontes da vida. Aquelas pessoas que te fizeram mal, você ora por elas. Eu criei um hábito, eu não vou falar para você que eu fazia isso a vida toda não, porque eu não fazia não. Eu criei um hábito agora de orar por aquelas pessoas que me perseguem, que me fizeram mal. Eu oro sem nenhum tipo de ironia não. Eu oro e peço a Deus para abençoar. Peço a Deus que promova um encontro com Ele. Peço a Deus que mude o coração dessas pessoas, né? E isso também é uma nova atitude, é um coração perdoador, é um coração que quer o bem de todos. E a Bíblia diz para a gente orar pelos nossos inimigos. E orar pelos inimigos é isso. As pessoas que te querem mal, as pessoas que querem te destruir, ore por elas. Então somente ore e peça que o Senhor trate com essa pessoa. Você não tem o poder de tratar? Deixa na mão de Deus, né? A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. É melhor cair na mão do diabo do que cair nas mãos de Deus. Porque o Deus vai julgar com equidade, com justiça, né? E a ira de Deus, quando o cálice de Deus se transborda, amado, pelo amor de Deus, sai da frente. Porque não vai ficar bom, não. Então, melhor coisa, deixa na mão de Deus que Deus vai tratar. Tá bom? Deus abençoe o seu dia aí, a sua quinta-feira. Que seja uma quinta-feira para lá de abençoada e que você guarde o seu coração. Guarde mesmo, guarde de verdade. E comece a dar frutos, e frutos que permaneçam. Esse é o desejo do coração de Deus. Beijão no teu coração e uma semana abençoada para você. Paz.